clamar. Eu quero convidar você então a colocar diante de Deus as suas inquietações, as suas lutas, as suas dificuldades. Sejam elas quais forem. Relacionamentos, finanças, saúde. Há resposta em Deus para aquele que clama. Deus atenta para o nosso clamor. Ele responde segundo a sua vontade, mas Ele atenta para o nosso clamor. Quero convidar então você a mais uma vez, fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor. Talvez a causa seja tua mesmo, talvez seja de outra pessoa. Coloque diante de Deus agora. Vamos clamar àquele que pode responder. Pai bendito, nós cremos que os teus ouvidos não estão tapados, as tuas mãos não estão contidas, de maneira tal que o Senhor não possa nos abençoar. Não cremos assim. Nós cremos que os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, que as tuas mãos estão estendidas, que a tua misericórdia e o teu amor permeiam a sua relação conosco, seres humanos pecadores. Porque, ó Pai, se o Senhor levasse em consideração quem somos, os nossos pecados, as nossas falhas, nós estaríamos perdidos. Mas contigo está o perdão para que as pessoas temam o Senhor. Contigo também, ó Deus, está a capacidade de ouvir as orações da tua igreja e respondê-las segundo a sua soberana vontade. É por isso que oramos nessa hora. É por isso que suplicamos o teu favor sobre nós. Rogamos a Ti, ó Pai, que cure as nossas enfermidades, físicas ou espirituais. Rogamos a Ti, ó Deus, que abra portas àqueles que precisam de portas abertas. Rogamos a Ti, ó Pai, que feche portas que abertas seriam prejuízo para nós. Oramos a Ti, ó Pai, rogando a Ti que abençoe os relacionamentos, os casamentos, ó Pai, os casais da nossa igreja, as famílias da nossa igreja, visitando cada lar e suprindo cada necessidade em Cristo Jesus. Rogamos a Ti porque o Senhor pode todas as coisas. Rogamos a Ti na esperança de sermos ouvidos e atendidos. Rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 9. Romanos 4, de 1 a 9. Lembramos que na semana passada nós falamos sobre o texto anterior, Romanos 4, de 1 a 8. Nós falamos sobre Abraão ter sido justificado não pelas obras,
falamos que a quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como uma dívida. O trabalhador é digno do seu salário, mas aquele que não trabalha e crê no que justifica o pecador, essa fé lhe é imputada, lhe é dada como justiça, e por aí vai. Nesta manhã, eu quero falar com os irmãos a partir de qual perspectiva? A observância dos sacramentos ou dos ritos da igreja não tem poder para justificar pecadores. A observância, né, a participação nos sacramentos ou nos ritos da igreja não tem poder em si mesmos para justificar pecadores. De 9 a 12, Romanos 4, de 9 a 12. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, com a leitura e com a exposição da sua palavra. Neste domingo, em particular, nós nos lembramos da Reforma Protestante do século XVI. Falamos disso aqui na classe de escola dominical. Nos lembramos que a Reforma foi um movimento religioso, um movimento de resgate do Evangelho, e um movimento religioso acabou influenciando todas as áreas da sociedade. Um movimento que acabou quebrando a hegemonia da Igreja Católica da época, a sua hegemonia no Ocidente, fazendo com que, a partir do movimento de reforma, surgissem ou igrejas católicas nacionais, separadas de Roma, ou igrejas protestantes, chamadas assim de protestantes. A gente pode dar como exemplo o surgimento da igreja luterana, da igreja anglicana, da igreja reformada ou presbiteriana, na sequência, anabatistas, caracterizados aí pelos menonitas, batistas, mais tarde os metodistas, e um movimento que acabou fazendo com que outras igrejas, no transcorrer dos séculos, surgissem, de tal maneira que hoje nós temos uma profusão de igrejas, das mais variadas ordens presentes na nossa sociedade. O movimento de reforma foi necessário por quê, meus irmãos? Porque a igreja da época estava afundada nas superstições, na idolatria, na ignorância. As variadas crenças da igreja da época incluíam o fato de as pessoas acreditarem que o mero pertencimento à igreja, ou o fato de terem sido batizados na igreja, de participarem do sacramento da Eucaristia,
ou mesmo de tomarem nas mãos algum objeto de devoção religiosa que era vendido, ou a devoção a um santo, ou ainda a aquisição de um documento da igreja que atribuía perdão a quem dele fizesse uso, que essas coisas eram capazes de salvar, de justificar pecadores. Paulo não está falando, obviamente, aqui da reforma protestante, porque ela não havia acontecido ainda. Mas Paulo está falando de uma questão muito humana, muito presente em nós, seres humanos. A confiança em pessoas ou em coisas nas quais nós não devemos depositar a nossa confiança para a salvação. É isso que está em jogo aqui. Paulo já havia dito que Abraão não foi justificado pelas obras, pela lei. Mas ainda era necessário ir além, reforçar essa ideia. E aí nós vamos encontrar no versículo 9 do texto que lemos, a questão. Essa bem-aventurança é exclusiva dos circuncisos ou também dos incircuncisos? Eu preciso lembrar a você, e não preciso entrar em detalhes para isso, que a circuncisão foi um rito estabelecido por Deus para Abraão e a sua descendência, que consistia no corte, na cisão, uma circuncisão, na pelezinha, eu vou traduzir em termos mais infantis, tá bom? É a pelinha que recobre a cabeça do pipi da criança. Ok? Pensa numa cirurgia de fimose. É isso. Retirar aquela pele que sobra. Foi um rito estabelecido por Deus, como uma marca distintiva do povo de Deus. Abraão, faça isso em você, faça isso em todo mundo da sua casa, nas pessoas sob a sua responsabilidade, e a partir daí, um rito estabelecido para todo o povo da antiga aliança, de tal maneira que quem não fosse circuncidado, não podia ser considerado como sendo povo de Deus, era sinal do povo de Deus, a circuncisão. A pergunta é, quem pode ser justificado? Só os judeus ou também os gentios? Só aqueles que foram circuncidados, que observavam essa prática, esse rito, esse sacramento da antiga aliança, só esses podiam ser justificados, ou os gentios que não foram circuncidados, esses também podiam ser justificados. É essa a questão. Vamos para Romanos 9, capítulo 30, versículo 30 a 33. Romanos 9, do 30 ao 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Paulo aos Romanos, um pouquinho adiante, está dizendo o seguinte, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, mas como alcançaram?
através da fé em Cristo. E esse mesmo Cristo, que é sinal de salvação para os gentios que creram, é uma pedra de tropeço para os judeus que não creram. Não circuncidados foram alcançados com a justificação pela fé. Circuncidados tropeçaram, porque não creram. Confiaram nas obras e não creram naquele que pode justificar pecadores. Atos dos Apóstolos 13, 38 e 39. Atos 13, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Seria possível alguém ser justificado pela lei de Moisés? Não. E por que não? Porque é impossível ao homem cumprir a lei perfeitamente. Impossível. Porque se alguém cumpre toda a lei e tropeça num ponto dela, acabou, se faz culpado de todos, diz a Escritura. Não é possível que alguém seja justificado observando a lei de Moisés, porque é impossível observá-la perfeitamente. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste quem? De Cristo. E por meio dele, todo o que crê, circuncidados ou não circuncidados, são justificados. Mais um texto. Gálatas 3, 6 a 9. Gálatas 3, de 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Quem pode ser justificado? Só os judeus? Só o povo da antiga aliança, ou só aqueles que observam as práticas da religião judaica, só aqueles que se submetem à circuncisão, ou também os gentios, aqueles que não são submetidos à circuncisão, eles também podem ser justificados? Sim, porque a justificação não está atrelada à observância de ritos ou dos sacramentos. A justificação se dá pela fé em Jesus Cristo. Mais além, a justificação é decorrente dos sacramentos. E aqui eu recorro ao Catecismo da Igreja Católica Romana como exemplo. Quais são os efeitos do batismo? O batismo perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. O batismo faz participar na vida divina trinitária mediante a graça santificante, a graça da justificação que incorpora em Cristo e na igreja. O batismo faz participar no sacerdócio de Cristo e constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos.
O batismo confere as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. E confere também os dons do Espírito Santo. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, o batismo regenera. O batismo salva. O batismo elimina os efeitos do pecado original. De tal maneira, em tese, todo aquele que foi batizado um dia está diante da possibilidade de ser salvo. Existem denominações evangélicas que creem da seguinte forma: todo pecado é perdoado até o batismo, ok? Então você não era um cristão, você não acreditava em Deus, não vivia uma fé cristã, mas aí você teve um encontro com Cristo e foi batizado. Então, no batismo, todos os seus pecados antes da conversão foram perdoados. De agora em diante é com você e Deus. Os pecados doravante cometidos não estão incluídos no perdão que foi oferecido por ocasião do batismo, só os anteriores. Tem igreja evangélica que crê dessa forma. Tem igreja evangélica que crê que também o batismo salva. Que o batismo é capaz de salvar pecadores. Tem igrejas que acreditam que sem o batismo alguém não pode ser salvo, que o batismo é necessário para a salvação. Mas a grande questão aqui é: a justificação de fato é decorrente dos sacramentos, ou ainda a justificação de Abraão se deu antes ou depois da circuncisão? Abraão foi justificado antes ou depois de ser circuncidado? Alguém pode pensar: pastor, mas isso não é uma coisa relevante. Ou, essa discussão está fora de ordem, pastor. A gente já superou isso. Não, irmãos. Em todo o cristianismo primitivo, não houve problema maior do que o da ideia mantida pelo judaísmo, em geral, e seguida por alguns cristãos vindos do judaísmo, que dizia que a circuncisão tinha o poder miraculoso de garantir a salvação da alma. É preciso destacar, meus irmãos, que entre os judeus a circuncisão ocupava o lugar de maior proeminência entre os 613 mandamentos da lei mosaica. Pois, embora antecedesse a outorga da lei por mais de 4 séculos, 400 anos, terminou por ser o preceito mais importante. Dos 613 mandamentos da lei mosaica, a circuncisão assumiu um lugar que não deveria ter assumido. A questão é que o apóstolo Paulo já havia mostrado, no capítulo 2, versículos 25 a 29, que a verdadeira circuncisão é a do coração, e não aquela que atinge meramente a carne. Além disso, o concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, havia decretado que a circuncisão não faz parte da doutrina da salvação. O concílio foi constituído porque a igreja estava em dúvida do que exigir dos gentios, dos crentes que não eram oriundos do judaísmo. O que nós exigimos deles? Eles devem ser circuncidados? E aí o resumo do Concílio de Jerusalém foi o quê? Não. Que eles se abstenham da carne sacrificada aos ídolos, que eles se abstenham do sangue, que eles se abstenham da prostituição, da imoralidade sexual. Mas a circuncisão não entrou no rol dos preceitos exigidos para que os gentios
fossem considerados justificados. Mas a controvérsia ainda estava aqui presente. Ou será que é sem motivo que Paulo está tratando disso? Não, meus irmãos. Vamos ver dois textos importantes que falam a respeito desse assunto. Tá? Gênesis 15, de 1 a 6. Peço que você acompanhe, por favor. Gênesis 15, de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Presta atenção. Nós estamos em Gênesis 15. E em Gênesis 15, Deus disse que Abraão foi justificado pela fé. Vamos agora para Gênesis 17, do 9 ao 14. Gênesis 17, do 9 ao 14. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Em Gênesis 15, Deus diz que Abraão recebeu a imputação da justiça por meio da fé. Em Gênesis 17, Deus institui a circuncisão. Nós estamos falando de aproximadamente um espaço de 15 anos entre uma coisa e outra. E aí Paulo pergunta no texto: como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Paulo responde: não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E alguém poderia dizer: Paulo, justifique. E Paulo diria: leia Gênesis 15 e leia Gênesis 17. E lendo Gênesis 15, nós veremos que Abraão foi justificado antes do estabelecimento da circuncisão. Pastor, por que é importante saber disso? Porque, meus irmãos, ainda hoje a gente, repito, lida com questões como estas. Pastor, o meu primo se converteu na igreja, ele foi para a igreja, ele entregou a vida para Cristo, ele começou a congregar. Pastor, mas sabe o que aconteceu?
ele ia batizar no domingo, morreu no sábado, pastor, e agora? Pastor Fábio, isso é uma coisa distante da gente aqui, a gente não imaginaria isso, mas tem muita gente que imagina isso. E agora? Ele não foi batizado, e agora? Abraão responde, Deus responde aqui, que a justificação independe da participação nos sacramentos ou na participação de ritos religiosos. Independe. Pastor, eu preciso estar na igreja todo domingo para ser salvo. Não, você precisa estar na igreja todo domingo. Sim, precisa, mas não para ser salvo. Porque você é salvo para adorar aquele que o salvou. Não é a pertença à igreja, não é a observância de ritos, não é fazer a coisa do jeito certo, não é cantar os hinos, não é isso. Justificação é algo que vem de Deus, e que Ele faz gratuitamente. Ele justifica pecadores que não merecem ser justificados, Ele faz isso pela sua graça, Ele faz isso pela fé, e mesmo essa fé é um dom, um presente que Ele nos dá. Pastor, mas uma vez justificado, uma vez convertido, eu devo ser batizado? Claro que deve. Mas não é o batismo que salva. Não é a ceia que salva. São meios de graça, conferem graça, nos abençoam, nos fortalecem. Mas não são a causa da justificação. Não. A causa da justificação está em Deus, que nos dá a fé salvadora. Pastor, se os sacramentos não justificam, para que servem então? A circuncisão de Abraão, embora não fosse a base para a sua justificação, foi o sinal e o selo desta justificação. Afinal, assim lemos: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. É o selo da justiça da fé. E essa justiça da fé ele teve quando ainda não era circuncidado. Ele só recebeu depois o selo. O próprio Deus havia chamado a circuncisão de sinal da aliança por ele estabelecida com Abraão. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. De semelhante modo, Paulo agora refere-se a ela como um sinal da justificação divina. Na qualidade de um sinal, era uma marca distintiva que separava Abraão e a sua descendência como povo da aliança de Deus. É a mesma coisa para nós do batismo. O batismo é um sinal, é uma marca distintiva que qualifica o povo de Deus. Por isso que todo aquele que crê deve ser batizado. Obviamente, um mandamento que se aplica àqueles capazes de crer. Porque lembremos, o circuncidado criança ao 8º dia, obviamente era incapaz de crer, nem por isso não deveria ter sido circuncidado. Muito pelo contrário, Deus estabeleceu exatamente isso. É o infante, é a criança, com 8 dias, deve ser circuncidado. E aqui eu abro um parênteses, meu irmão, com todo carinho, com todo o respeito que eu devo a você. O povo judeu tirava um filho de casa e levava para ser circuncidado, um rito, um sacramento cruento, com 8 dias de nascido. E às vezes pais cristãos esperam o filho ter 6 meses, 1 ano, para aparecer com ele na igreja. Ou para apresentá-lo ao batismo. Não, tem que esperar um pouco, né, pastor? As condições sanitárias daquela época, será que eram melhores do que a de hoje?
tinha mais remédio, proteção à criança naquela época do que hoje. Mas com 8 dias de nascido, embrulha o pacotinho, leva lá, ó. Todo respeito, viu, irmãos? Corta o pipi da criança aí. 8 dias de nascido. E às vezes nasce a criança, só aparece aqui na igreja, depois de 3, 4 meses, vai pensar em batizar no outro ano. O texto está dizendo que a circuncisão era um sinal e um selo. Era um sinal que distinguia o povo de Deus da antiga aliança dos demais. E é um sinal realmente tão distintivo, meus irmãos, que você sabe como Hitler fazia para saber quem era judeu e quem não era judeu, por ocasião do Holocausto nazista, que matou milhões de judeus. Abaixa a calça aí. É circuncidado? Então é judeu. Um sinal distintivo do povo de Deus na antiga aliança. O batismo é um sinal distintivo do povo de Deus na nova aliança. É por isso que eu devo batizar os meus filhos, devo apresentá-los ao batismo. Eu, adulto convertido, devo me apresentar para o batismo. Não porque o batismo salva, não porque o batismo ajuda a salvar, mas porque eu estou declarando publicamente que uma vez justificado pela fé em Cristo, eu quero me submeter ao sinal que representa essa realidade espiritual. Eu me apresento para o batismo, ou apresento os meus filhos ao batismo, porque isso é um sinal de que eles são pertencentes ao povo de Deus, porque isso é um meio de graça que vai abençoá-los. Eu não posso negligenciar o batismo. Eu não posso negligenciar a participação na ceia do Senhor, mas repito, essas coisas não têm poder em si mesmas para salvar ninguém. Não justificam pecadores. Pior ainda, meus irmãos, já ouvi de crente presbiteriano dizer o seguinte: não, quando meu filho tiver idade para decidir, ele decide se vai ser batizado ou não. Eu espero que ninguém pense aqui dessa forma. Se você pensa, eu preciso dizer, você precisa rever o seu presbiterianismo. Precisa rever. Porque, vamos de novo para o texto. Aquele que não for circuncidado, aquele que não obedecer o mandamento, aquele que não se submeter ao rito, aquele que não tiver a marca no corpo, na carne, será eliminado do meio de ti. O que eu quero dizer é que Deus leva a sério isso, irmãos. Deus leva a sério o cumprimento dos mandamentos que Ele estabeleceu. Ele leva a sério. Porque lá no passado a criança não escolhia e hoje... Pense nisso. Abraão recebeu então 2 dádivas de Deus: a justificação e a circuncisão. Mas nessa ordem. Primeiro a justificação, depois a circuncisão. Primeiro ele recebeu a justificação pela fé, enquanto ainda era incircunciso. Depois recebeu a circuncisão como um sinal visível e um selo da justificação que já lhe pertencia. Por isso, meus irmãos, nessa manhã, nós podemos sim responder às perguntas apresentadas pelo apóstolo Paulo. Essa bem-aventurança, essa felicidade, essa dádiva, pertence somente àqueles que foram circuncidados? Não. Também aos incircuncisos. Né? Ou, quem pode ser justificado? Só os judeus ou também os gentios? Todos. Pela fé, todos são justificados em Deus. Todos os eleitos de Deus. A justificação é decorrente dos sacramentos? A justificação depende dos sacramentos? Não.
é independente deles. Mas então, por causa disso, os sacramentos são dispensáveis? Não. Eles são importantes, porque estabelecidos por Deus na antiga aliança e estabelecidos por Cristo na nova aliança. Devem ser observados? Devem ser observados. Sem nenhum misticismo, sem nenhuma ideia errônea a respeito deles, e por isso nós temos que estar presos à Escritura, porque ela vai nos dizer o que eles são de verdade, e o que eles são? São meios de graça que nos abençoam. São sinais e selos do pacto da graça estabelecido por Cristo. É um sinal distintivo do povo de Deus. Pastor, posso batizar qualquer um por aí? Não. Não. Qualquer um pode se aproximar da mesa da comunhão e tomar a ceia? Não. Não pode. Não pode. Os sacramentos são reservados ao povo de Deus. Ao povo de Deus. Não devem ser negligenciados. Não devem ser subestimados ou diminuídos. É uma coisa qualquer. Não. Mas também não devem ser superestimados. Não devem ser objetos de devoção, de idolatria, de maneira alguma. Nós não inclinamos, nós não temos aqui, um recipiente com o pão da ceia e o vinho expostos, de tal maneira que quando entramos ali na igreja, nos inclinamos, fazendo o sinal da cruz. Não. O pão da ceia e o vinho não são objetos da nossa devoção. São sinais e selos que apontam para uma realidade espiritual. Nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. Independentemente da circuncisão, independentemente do batismo. A justificação não se dá no batismo. Não. Mas um justo deve, e seus filhos, devem receber o batismo. Que nós sejamos os incentivadores. Se como pais responsáveis, possamos apresentar nossos filhos ao batismo. E ensinar para eles. É importante, mas não salva. Se você é avó, avô, alguém que influencia crianças, incentive. Se você é um líder da igreja, incentive. Oferecer os filhos ao batismo, participar dos ritos da igreja, é uma coisa boa, aceitável, desejável, é coisa boa mesmo. Mas não salva. Quem salva é Cristo. A salvação é um ato de Deus. Aqueles que creem serão salvos. E quem crê? Aqueles a quem Deus deu a fé. Que Deus seja louvado, porque nos deu a fé, mas também nos deu sinais de que cremos. O batismo e a ceia do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nos ajude a valorizar aquilo que o Senhor valoriza. A reconhecer, ó Pai, a Tua boa mão e a Tua atuação amorosa, benfazeja, abençoadora, naquilo que o Senhor instituiu. Nos ajude a não negligenciarmos os Teus mandamentos, a observância dos sacramentos e dos ritos próprios da nossa religião, a religião cristã. Mas também nos ajude, ó Pai, a enxergarmos todas essas coisas com bons olhos, à luz da Tua palavra, entendendo que essas coisas, apesar de serem muito importantes, os sacramentos, particularmente como meio de graça,
não tem poder para justificar pecadores. Que a justificação se dá pela fé em Jesus Cristo. Uma justificação que Abraão recebeu antes de ser circuncidado. Mas que depois recebeu a circuncisão como um sinal da justificação que já tinha. Que sejamos gratos a Ti, ó Pai, por também sermos justificados. Porque um dia cremos. Porque o Senhor nos deu a fé salvadora. Mas que nós, nossos filhos, os responsáveis, as pessoas sob a nossa responsabilidade, sejam levados a essa compreensão. Que apresentemos nossos filhos ao batismo, que tenhamos alegria em nos aproximarmos da mesa, como agora, Senhor. Que seja a nossa alegria, o nosso gozo, participarmos dessa refeição espiritual. Desde já separamos do uso comum o pão e o vinho. Consagramos esses elementos diante do Senhor e pedimos que, separados dessa forma, sejam eles usados por Ti, ó Pai, para nos fazer lembrar do sacrifício de Seu Filho e para que sejamos alimentados de uma forma espiritual, porque cremos que o Senhor Jesus está aqui entre nós. Sua presença é real, verdadeira. E que a Sua bênção pode nos alcançar nessa manhã. Abençoe a todos nós, perdoe os nossos pecados, rogamos mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vai tocar? Ou não? Vai? Então, presbítero Hugo, presbítero Max,